Boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre a participação popular em unidades de conservação e seus instrumentos. Os integrantes do grupo são a Beda Sintov, Camilo Fortunato, Daniele Barromeu e eu, Matheus Lamas. Bom, a participação comunitária na gestão das unidades de conservação é um projeto que busca a colaboração da comunidade do entorno para ajudar a preservar uma determinada área. A gente sabe que o meio ambiente ele é cíclico e interconectado. Sendo assim, ações, mesmo que indiretas, elas podem afetar os seres. Então, baseando-se nisso e na premissa de que cada cidadão possui não só direitos, mas também deveres para com o meio ambiente, foi criada a iniciativa de gestão integrada de UCs. Porque, afinal, se a comunidade usufrui das vantagens que uma área protegida oferece, ela também possui dever de cuidar dessa área. Também, claro, tem a questão de que além de a gente estar num país de dimensões continentais e com vastas áreas naturais, a gente sabe que o recurso financeiro disponibilizado pelo Estado para a gestão das UCs é limitado, o que torna a participação popular ainda mais crucial para o processo da gestão das unidades de conservação, porque além da ajuda mecânica em si, ativa, os gestores também vão conseguir entender melhor o contexto e as peculiaridades daquela região a partir de troca de experiências com os moradores ao redor. A incitação da comunidade para participação na gestão fica mais por conta do próprio gestor da UC. Antes era função, essa função ela era mais administrativa, mas com o tempo foi percebendo a dificuldade da gestão no país, principalmente como o Brasil, como já dito, que tem dimensões muito grandes, diferentes contextos ambientais e sociais, além também da limitação de recursos financeiros. Notar essas variáveis acabou tornando a função do gestor um papel mais participativo em diversos sentidos, porque passou a ser de mais conhecimento do mesmo, do gestor, né, no caso, sobre temas como química, a própria ecologia, economia e até mesmo sociologia, para que ele possa ter uma visão mais ampla sobre a UC. Além disso, passou-se a se exigir também uma certa capacidade de empreendedorismo dos gestores, justamente com o objetivo de atrair a comunidade a participar da gestão de uma forma mais agradável e eficiente. Assim como o próprio Miguel já disse nas aulas, o gestor ele tem que ser uma pessoa humana. Se ele for alguém com um tom autoritário, de superioridade, não colabora nem um pouco. Então ele precisa, sobretudo, ser receptivo e entender que não é só o conhecimento dele que conta, mas também o da comunidade do entorno, que experiencia e convive com aquela área, aquela região há anos e que por esse motivo tem muito a acrescentar sobre a dinâmica e o contexto daquela área. Agora os instrumentos para participação comunitária. Eles são ferramentas desenvolvidas no contexto brasileiro para auxiliar os gestores na conservação das UCs. Esses instrumentos são aplicados nos cursos de gestores e focam na expressão de objetivos pessoais e na troca de experiência entre eles, buscando preparar esses profissionais para que eles possam desenvolver uma melhor gestão na unidade de conservação, uma gestão integrada com a comunidade local. Esses instrumentos eles são divididos em 7 partes e começa com o nó, que basicamente é uma dinâmica para quebrar o gelo. O primeiro participante, o futuro gestor, né, ele recebe um barbante de uns 30 centímetros de comprimento. Em seguida ele vai estimar quantos nós ele acha que ele consegue fazer naquele barbante só com uma mão no tempo de 1 minuto. E aí em seguida ele tenta fazer os nós nesse tempo.
Depois ele repete o mesmo processo, ele recebe outro barbante e tudo mais, e ele estima também, só que ele tenta fazer com a outra mão. No final é feita uma reflexão em conjunto sobre o que foi estimado e o que foi executado de fato. O objetivo aqui é incentivar o envolvimento com o trabalho e aprimorar a capacidade de concentração. Em seguida vem a apresentação. Aqui os participantes eles falam de si e expressam seus objetivos em relação ao tema. Cada um recebe 3 tarjetas de cores diferentes, e na primeira ele escreve o nome, na segunda com que ele trabalha e na terceira o que ele espera alcançar após a conclusão daquelas dinâmicas ali daquele curso trabalhado. No final eles apresentam esses cartões uns aos outros, eles compartilham esses cartões. Essa parte ela dura mais ou menos de 15 a 25 minutos e o objetivo aqui é fazer com que os participantes se conheçam melhor. É meio que uma introdução entre eles. Depois vem o contrato de convivência, que como o nome mesmo já diz, nessa fase aqui é desenvolvido um acordo para um bom convívio. Os participantes são divididos em 2 grupos, sendo que o primeiro define em um cartaz como os outros participantes devem se comportar numa reunião, enquanto o segundo grupo faz um cartaz também, mas sobre o que não se deve fazer nessas reuniões, pois essas ações podem vir a atrapalhar o objetivo deles. No final, os cartazes são comparados e discutidos. Essa atividade dura mais ou menos 20 minutos e funciona como um identificador de preferências. Após isso vem as questões reflexivas. Aqui os participantes são divididos em grupos menores e deverão responder perguntas sobre as suas qualidades, defeitos, posturas em situações do cotidiano, e no final eles discutem se essas características afetam positivamente ou negativamente para eles no trabalho tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Essa atividade tem a duração mais variável, ela pode ser de 20 até 40 minutos e tem por objetivo aprofundar a percepção do participante sobre ele mesmo dentro do ambiente de trabalho. Em seguida, a atividade dos deficientes. Aqui os participantes são novamente divididos em grupos e devem responder por escrita algumas perguntas sobre procedimentos técnicos e relações que dificultam ou facilitam a gestão na opinião deles. Em seguida, as respostas são repassadas para um cartaz e cada membro do grupo terá uma deficiência, entre aspas, sendo um cego, um mudo, um surdo, uma maneta, e enquanto o outro vai ficar só observando sem interferir em nada. No fim, eles se juntam e discutem se como essas deficiências podem ser possíveis posturas assumidas por eles mesmos em determinadas relações. Essa atividade ela demora um pouco mais do que as outras, né, cerca de uns 60 minutos, e tem o objetivo de melhorar a consciência de ambiente social dos participantes, permitindo que eles identifiquem melhor o que cada um tem a oferecer. Após isso, é o penúltimo, a comunicação. Nessa fase são expostas frases que possuem mais de uma interpretação possível. Essa atividade ela dura de 15 a 30 minutos e tem o objetivo de aperfeiçoar a capacidade dos participantes de se comunicar de uma maneira mais efetiva, mais direta, mais sucinta, que evite desentendimentos. Por último, a gente tem o Miss Brasil 3000. Esse basicamente funciona como uma prática para demonstrar a importância da última fase trabalhada, a da comunicação. Os participantes aqui eles são divididos em grupos de 4, sendo um desses membros o robô. Os outros 3 sairão da sala e entrarão para receber uma ordem desse robô.
O primeiro, ele recebe a ordem para desenhar a cabeça de uma mulher que em seguida vai ser tampada para os outros do grupo não conseguirem ver o que foi desenhado ali. O segundo entra e recebe a ordem para desenhar o tronco de uma mulher, que também vai ser tampado. O terceiro e último recebe a ordem para desenhar os membros dessa mulher, os braços e as pernas. No final, o desenho é descoberto, revelado, né? E o resultado é um monstro. Essa dinâmica ela dura de 40 a 60 minutos e serve para demonstrar o perigo da disseminação de informações fracionadas ou manipuladas, afirmando a necessidade de uma comunicação mais clara por parte dos gestores. O resultado esperado com a aplicação de todos esses instrumentos passados aqui é a formação de gestores mais comunicativos, mais receptivos e reflexivos em relação à comunidade, facilitando a troca de informações entre essas partes. Estudo de caso 1. Rede Ribeirinha de Comunicação. Estratégia de gestão participativa em unidade de conservação de uso sustentável. Os trabalhos sobre a comunicação no Brasil, e principalmente na região amazônica, são escassos, uma vez que, em sua maioria, são feitos nos grandes centros urbanos, onde se situam as faculdades de comunicação, contribuindo pouco ou quase nada para as políticas públicas de desenvolvimento e a democratização da comunicação regional local. Na Amazônia, o rádio é de fundamental importância para a população. Isso pelo baixo custo do receptor se comparado a um outro meio, e pela facilidade que as ondas eletromagnéticas do som têm em atingir os lugares mais distantes, como os sítios e as casas isoladas no interior da floresta. Na região de Médio Solimões, existe uma rádio denominada Rádio Educação Rural de Tafé. É uma emissora amazônica que opera com ondas curtas e médias. Nela, existem programas de utilidade pública e de interesse da população local, principalmente a do interior, valorizando a cultura e a vida dos povos da floresta. A Rádio Rural, como é conhecida na região, possui uma grade de programação variada, com programas educativos, informativos e de entretenimento, especialmente voltada para a produção e vinculação de notícias. O programa de rádio ligado no Mamirauá compõe há 13 anos a grade de programação dessa rádio. Ela é produzida pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, onde essa instituição implementou e possui a cogestão de reservas de desenvolvimento sustentável nas cidades de Mamirauá e Amaná. O programa ligado no Mamirauá tem como objetivo principal informar e educar a população moradora e usuária das RDS Mamirauá e Amaná sobre a agricultura, a pesca, manejo de madeira, artesanato e entre outros assuntos relevantes para o desenvolvimento local. É o veículo responsável por disseminar os trabalhos desenvolvidos pelo Instituto de Mamirauá e seus parceiros em prol da conservação ambiental e da melhoria de qualidade de vida dessa população mediante o manejo participativo dos recursos naturais. Com o intuito de incentivar a participação e emancipação dos moradores e usuários da RDS, iniciou-se em 2004 uma parceria com a Universidade Federal do Amazonas, o projeto intitulado com o nome Formação de Comunicadores Populares. Este teve ações realizadas pela UFAM e Instituto de Mamirauá, durante a implementação desse projeto, fazendo concretizar na comunidade de Boa Esperança, que é a RDS de Amaná, um modelo de rádio poste, onde as informações produzidas nessa comunidade começaram a ser disseminadas no programa de rádio, havendo, contudo, algum feedback em âmbito regional e local. Este trabalho também trouxe como objetivo a formação da rede ribeirinha de comunicação junto à implementação das rádios poste comunitárias. Utilizou-se para o funcionamento das rádios a energia fotovoltaica em 3 comunidades tradicionais ribeirinhas das reservas de Mamirauá e Amaná, possibilitando assim o fortalecimento da atuação dos comunicadores populares pelo envio de informações coletadas durante as atividades realizadas nas próprias comunidades, enviadas ao ligado no Mamirauá e transmitidas no Rádio Educação Rural de Tafé, ampliando assim o alcance dessas informações. Como metodologia para a implementação da rede ribeirinha de comunicação, foi copiado o modelo de rádio poste já existente na comunidade de Boa Esperança, na RDS de Amanã. A comunicação comunitária por meio da rádio possibilitou em Boa Esperança ações de educação formal, educação ambiental e saúde comunitária,
todas orientadas pelos extensionistas do Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá e direcionadas aos seus moradores e comunidades vizinhas, além de outras formas transversais, como as reuniões comunitárias e setoriais. Foram realizadas nas comunidades oficinas de comunicação popular pelos profissionais do Instituto de Mamirauá, abordando a produção pelos próprios moradores do jornal comunitário. As oficinas ofereceram instrumentos e informações para que a própria população local seja agente de transformações da região e preserve o meio ambiente. Essas comunidades têm acesso a um espaço, uma organização e são incentivadas à prática da cidadania, elaborando informações sobre a conservação ambiental da floresta amazônica. Cada rádio poste utiliza-se da energia fotovoltaica através das placas solares, devido a essas comunidades ainda não serem contempladas com a universalização da energia elétrica. Nas comunidades, já existem jovens que foram capacitados para o uso da energia fotovoltaica como parte dos investimentos realizados pelo Instituto de Mamirauá. A metodologia utilizada visa a ampliação e fortalecimento da atuação de jovens das comunidades em ações educativas mediante a sua capacitação como comunicadores populares. Oficinas de comunicação, abordando assuntos sobre a teoria da comunicação, as técnicas e as formas alternativas de construção de notícia, em especial envolvendo os veículos rádio e jornal, foram os grandes propulsores das atividades de comunicação por parte da população local neste período. Observou-se também que a orientação de profissional de comunicação e com a introdução de novas tecnologias sociais em comunidades ribeirinhas na Amazônia representam formas de garantir que os consumidores de mídia sejam também os seus produtores e que o valor democrático seja construtivo dos conceitos normativos de conservação da biosfera e do desenvolvimento sustentável. Por tudo isso, o intuito desse trabalho foi realizar a necessidade das comunidades inseridas dentro das UCs utilizarem, sobretudo, o rádio, usufruindo de canais de comunicações mais ágeis, ampliando as informações, divulgando e fortalecendo a gestão e a organização comunitária, estimulando assim o desenvolvimento do pensamento crítico em prol da conservação ambiental, das quais fazem parte. É preciso, portanto, fortalecer a rede de comunicação entre as comunidades das reservas pelo uso de tecnologias de comunicação popular, cuja estrutura fortalece a sociedade local e seus usuários, protegendo suas tradições e os potenciais culturais, econômicos e políticos. Como estudo de caso 2, nós escolhemos um artigo que é intitulado Uma análise contextual do funcionamento efetivo e a participação popular em uma unidade de conservação, o caso de Área de Proteção Ambiental de Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasil. Bom, nós sabemos que as unidades de conservação da natureza, elas sofrem historicamente com problemas que envolvem, por exemplo, a administração pública e a legitimação popular. Isso reflete muito nos quadros de ineficiência e nos conflitos locais, que são em vários níveis. Além disso, a gente sabe também que atualmente as APAs, que são as áreas de proteção ambiental, elas são o principal instrumento da categoria das unidades de conservação de uso sustentável do SNUC e é um modelo de UC menos restrito e tipicamente nacional. Nesse contexto, a área de proteção ambiental de Petrópolis ela é abordada pelos autores no presente trabalho, no qual eles propõem uma análise da paisagem local, cujo objetivo seja de traçar um panorama sistêmico dessa proposta de sustentabilidade, observando aí a história do local, as políticas locais, a gestão pública e a participação popular. A APA de Petrópolis ela é uma unidade de conservação que engloba quase todo o município de Petrópolis, toda a sua área urbana e os limites entre outros municípios, com outros municípios. Ela foi criada em 1982 como a primeira APA criada no Brasil e ela é uma das mais relevantes unidades de conservação de uso sustentável da Mata Atlântica. Porém, a implantação física da APA ela foi apenas no ano de 1997, com a formação de um conselho gestor, inaugurando-se assim no Brasil uma nova modalidade de unidade de conservação como um marco inicial das UCs de uso sustentável, por trazer uma proposta de englobar os núcleos urbanos, as importantes parcelas de florestas e nascentes de relevantes corpos hídricos e se avizinhar com outras UCs, e também por conter um relevante acervo histórico, a cidade de Petrópolis, né? Bom, e nesse intervalo entre a criação e a implantação, onde não tinham
manifestação institucional para a gestão da APA, houve um agravamento muito alto das condições ambientais locais, principalmente em relação às ocupações de encostas e desmatamentos, mas também em relação à degradação dos corpos hídricos e solos, que piorou muito no decorrer dos anos. Mesmo após a implantação de uma sede física, a inatividade histórica do órgão gestor continuou, não impedindo a continuidade da ocupação desordenada, os crimes ambientais e o sucessivo desmando dos governos locais. Disso, levando em consideração os problemas atuais de gestão, os autores eles sugerem uma gestão conjunta que considere a representação popular e a sustentabilidade, podendo aí gerar melhores quadros, sobretudo se houver uma sintonia entre as esferas municipal e federal. Os segmentos universitários, a gente sabe que eles são provedores de importantes elos sociotécnicos e eles elegeram como as principais problemas de Petrópolis o desmatamento desenfreado, cerca de 18%, a poluição dos rios, cerca de 15%, e construções irregulares, 12%, além da gestão pública também. Disso, neste trabalho, os autores eles deixam claro que a falta de reconhecimento popular das propostas de gestão da APA, ele pode ser um grande entrave ao projeto, uma vez que apenas 8,9% dentre os 606 alunos que foram questionados sabiam da existência da unidade de conservação da região. E esses dados, eles permitem observar o questionamento por parte desses segmentos da validade de propostas de conservação, assim como a efetividade da divulgação e do funcionamento do aparato público em vários níveis, refletindo aí num quadro de baixo grau de conhecimento da unidade e a não legitimação popular da proposta. Porém, para se abordar os problemas ambientais, são necessários novos paradigmas, diferentes daqueles que haviam por trás, inspirando e embasando as ações que os criaram, para que uma proposta de UC como esta, ela seja levada a cabo, né? E a legitimação popular, ela é extremamente importante e necessária para que isso aconteça. Sem ela, não há unidade de conservação. E algumas particularidades, elas fazem parte da APA Petrópolis como um terreno muito fértil para o estudo e incentivo dessas redes, que são as universidades, os cursos técnicos, os centros de tecnologia, que abundam aí os elos vivos entre esses contextos da APA. Porque são os universitários que residem nas zonas rurais, os professores de colégios públicos que detêm conhecimentos tradicionais. E essas trajetórias que estão em construção, elas são campos para fertilização de sujeitos ecológicos, e esse potencial ele precisa ser mais explorado. Com isso, os autores eles concluem que a APA Petrópolis ela figura, pois, um laboratório de redes sociotécnicas, onde diversos atores humanos e não humanos esperam por serem reconhecidos. Petrópolis é hoje conhecida como uma cidade universitária, com vários campi de faculdades públicas e privadas que atendem a diversos segmentos da sociedade, refletindo aí no atual quadro do ensino superior nacional. E esse acionamento ele pode ser realizado na interface entre os centros educacionais, os órgãos da administração pública de caráter executivo e legislativo e as questões ambientais, através de políticas de utilização desses atores no contexto universitário. Para isso, os autores eles consideram que o caminho é longo, a ser cumprido, pois ele demanda muito das universidades, profissionais especiais e também da vontade política mesmo de fazer acontecer. E como já foi explicado aqui, como já foi explícito aqui, e mais uma vez eu vou deixar claro, uma proposta de unidade de conservação com essa importância e ousadia, ela só pode ser levada a cabo com a efetiva participação dos segmentos da população. Sem a população, não há conservação. É isso. Muito obrigada. A gestão participativa favorece o exercício da cidadania e ainda contribui para a construção de estratégias que garantam a conservação dos recursos naturais e melhorem as condições de vida das pessoas. Além disso, contribui para uma sociedade mais democrática e participativa. Esperamos que a gestão integrada com a comunidade seja cada vez mais usada e que seu método também seja aprimorado, fazendo com que a participação da comunidade seja ainda mais efetiva. Desse modo, a população participante adquire maior consciência ambiental para que possa contribuir cada vez mais para o sucesso na preservação das unidades de conservação.